Passar algum tempo procurando o seu celular no bolso ou nas suas coisas dentro da mochila e se preocupar realmente onde você deixou o celular e de repente perceber que ele está na sua mão. Sentir aquela necessidade de checar o smartphone a cada 5 minutos para ver se tem novas notificações nas redes sociais. Chegar em algum lugar público, uma reunião entre amigos e olhar para um lado, olhar para o outro e sentir aquela estranha sensação de que você simplesmente quer ir embora e sair dali. Aquela sensação constante de desânimo, fraqueza, cansaço e de que não tem condições físicas nem de muitas vezes levantar da cama e fazer as atividades do dia a dia. Bem, esses são exemplos de alguns pensamentos e comportamentos de pessoas que podem estar experienciando o vício em dopamina. Hoje nós vamos falar sobre esse potente neurotransmissor que é responsável por nos causar a sensação de prazer. Vamos explicar como funciona o ciclo da dopamina e por que existem tantas pessoas na atualidade que estão tão aficionadas pelas redes sociais, os smartphones e têm uma necessidade constante de estar sempre executando atividades que causam prazer. Vamos falar sobre algumas estratégias que você pode desenvolver no seu dia a dia que podem ajudar a quebrar esse ciclo e também sobre um hábito simples que pode te ajudar a transformar a necessidade constante de prazer por sensações duradouras e prazerosas de bem-estar. A dopamina é conhecida como o neurotransmissor da recompensa. Ela é liberada no nosso cérebro sempre que executamos uma atividade como comer, socializar ou, por exemplo, atingir uma meta. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que estudos recentes demonstraram que a dopamina está muito mais ligada à antecipação do prazer do que ao prazer propriamente dito. Isso, na prática, significa que o desejo da recompensa é o que, na verdade, nos move, e não a recompensa propriamente dita. Como já dizia o filósofo alemão Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. As pessoas, na verdade, estão sempre em busca de atividades que causem prazer e sensações de recompensa. E na medida que elas atingem os seus objetivos e sentem as sensações de prazer, elas não se sentem satisfeitas e passam a buscar outras formas de, novamente, ter aqueles picos de prazer. Até aí tudo bem, nós podemos estar falando de um comportamento natural e observado em vários seres humanos, tanto que a própria filosofia já tem algumas reflexões que falam sobre isso. Porém, isso pode se tornar um problema quando essa necessidade por esses picos de dopamina acabam se tornando disfuncionais, quando nos fazem negligenciar certas atividades do nosso dia a dia para priorizar a busca constante por esses picos de dopamina e essa sensação de prazer. Um estudo recente de Cobb e Volkow, em 2010, revelou que, na verdade, a dopamina está extremamente ligada ao desenvolvimento de vícios, que faz com que as pessoas desenvolvam os comportamentos repetitivos, sempre em busca de novos picos de dopamina e sensações de prazer. Esse comportamento repetitivo é extremamente comum em pessoas que têm vícios e adicções em substâncias químicas. Por exemplo, na terapia para o vício em cigarro, os terapeutas costumam recomendar às pessoas que, ao invés de guardar os seus maços de cigarros nos locais que costumam guardar em casa ou até mesmo na sua roupa, comecem a guardar em outros locais. Devido a uma dinâmica em que a repetição do comportamento é tão severa que as pessoas muitas vezes automatizam esse processo e passam a procurar o cigarro simplesmente por uma questão de automatização, quebrando assim esse ciclo de repetição constante que está altamente ligado com o ciclo da dopamina. Ao realizarmos atividades que geram prazer, nós disparamos uma resposta química no cérebro, que é justamente a liberação da dopamina. O cérebro, por sua vez, associa aquela atividade ao prazer e causa em nós uma compulsão e uma necessidade de repetir aquela atividade para experienciar novamente aquela sensação de prazer, o que acaba se tornando um ciclo ininterrupto. A dopamina está comumente associada à repetição de comportamentos nocivos à saúde humana, como por exemplo o consumo de alimentos doces e açucarados, a adicção em substâncias químicas como álcool, cigarro e inclusive drogas sintéticas pesadas, a repetição de comportamentos nocivos como por exemplo jogos de azar, vícios em atividades que causam problemas familiares e de relacionamento interpessoal. Por exemplo, sempre que estamos comendo aquele pedaço de chocolate ou tomando aquele copão de Coca-Cola com gelo e limão, o nosso pensamento sempre tende a estar relacionado não a experienciar o prazer de estar degustando aquele chocolate ou aquele copo, mas sim estar pensando no próximo pedaço de chocolate ou o próximo copo de refrigerante que nós vamos tomar. É como se, apesar de estar comendo naquele momento ou tomando aquele refrigerante, nós não estivéssemos satisfeitos em experienciar aquele momento, mas sim sempre temos aquele pensamento de querer repetir e repetir várias e várias vezes aquele prazer que estamos sentindo. Por outro lado, outro neurotransmissor também bastante conhecido e relacionado à sensação de bem-estar é a serotonina. Porém, diferentemente da dopamina, a serotonina vai causar uma sensação de bem-estar prolongado. Ao invés de sentir aquela necessidade de repetir várias e várias vezes aquele copo de refrigerante, a sensação de prazer de estar fumando um cigarro ou tomando uma dose de uísque, a serotonina
vai liberar no ser humano a sensação de bem-estar prolongada. No mundo atual, nós somos constantemente bombardeados por situações que elevam os picos de dopamina no cérebro e acabam nos deixando, de certa forma, dependentes daquelas situações. Como, por exemplo, as redes sociais. É cada vez mais comum observar, ao andar pelas ruas, as pessoas altamente conectadas nos smartphones, sempre checando as notificações das redes sociais em busca de novos e novos picos de dopamina. Alguns exemplos de comportamentos disfuncionais que podem ser induzidos pelo vício na dopamina são a procrastinação, que é basicamente causada pela evitação de tarefas rotineiras e que vão demandar um certo esforço repetitivo das pessoas no dia a dia. Elas acabam negligenciando as tarefas do dia a dia para buscar atividades que tragam aquela sensação constante de prazer. O desenvolvimento de ansiedade também é bastante comum, aquela necessidade constante de recompensas e de atividades que vão causar a sensação de prazer. Acabam liberando nas pessoas aquela sensação de que algo ruim está para acontecer e sempre estão indispostas e sem ânimo para fazer as atividades do dia a dia. A dificuldade de concentração também é bastante comum nas pessoas que estão experienciando o vício na dopamina. A necessidade constante de migrarem entre uma atividade e outra na busca da sensação de prazer e dos picos de dopamina acabam levando essas pessoas a não se concentrarem muito bem nas atividades desempenhadas. E se você está gostando de saber um pouco mais sobre como funciona o ciclo da dopamina, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui sobre o que você está achando sobre o nosso conteúdo. O seu feedback é bastante importante para que possamos saber. Quando você deixa a sua curtida, você está mostrando ao algoritmo do YouTube que você é interessado nesse assunto e vai ser notificado sempre que postarmos algum conteúdo novo por aqui. Uma das estratégias que nós podemos adotar é o chamado detox digital. Estudos recentes mostram que o afastamento das tecnologias e principalmente das redes sociais pode reduzir os níveis de dopamina e de estresse relacionado a esse ciclo. Você pode começar diminuindo o tempo de exposição gradativamente. Isso com certeza vai exercer um papel influente na retomada da rédea da sua vida devido ao vício nas redes sociais e no ciclo da dopamina. A prática de mindfulness ou atenção plena também é bastante importante e auxilia de forma bastante peculiar nessa questão. Inclusive a mindfulness é bastante recomendada aqui nesse canal. Se você não conhece essa estratégia, clica aqui nesse card que você vai ser direcionado para um vídeo aqui do canal onde eu falo mais especificamente sobre essa técnica. Em relação ao vício na dopamina, ao ciclo da dopamina, através da prática de mindfulness, você pode adquirir a habilidade de focar mais no presente e assim substituir gradativamente a dopamina pela serotonina, que é justamente o neurotransmissor que vai te proporcionar uma sensação de bem-estar mais prolongada. Outra estratégia também é a adoção de prática de atividade física. Estudos mostram que a atividade física é capaz de liberar no nosso corpo endorfinas e a própria serotonina, que também vai ser capaz de substituir gradativamente essa necessidade dos picos de dopamina e a sensação constante de prazer por essa sensação de bem-estar mais prolongada que vai poder te livrar desse ciclo constante da necessidade de prazer proporcionada pela dopamina. Outra estratégia que você pode utilizar para quebrar o ciclo da dopamina é estabelecer metas mais realistas. Trabalhar com metas a longo prazo é sempre melhor do que metas imediatistas ou muitas vezes inalcançáveis. Estudos mostram que a adoção de metas mais alcançáveis e realistas e pequenas recompensas diárias podem ajudar a atingir objetivos de mais longo prazo. E uma sugestão de um hábito simples que pode te ajudar de forma bastante significativa a quebrar o ciclo da dopamina é se conectar com a natureza. Estudos como o de Bretman, realizado em 2015, demonstraram que o simples ato de caminhar ao ar livre em conexão com a natureza é capaz de reduzir o nível de estresse e aumentar os níveis de serotonina liberados pelo nosso cérebro. Você acaba promovendo e dando a oportunidade ao seu corpo de se livrar dessa dependência do ciclo da dopamina e ter a oportunidade de experienciar sensações de prazer e de bem-estar mais prolongado. E agora que você já conhece algumas estratégias para lidar com o ciclo da dopamina, que tal fazer um detox das redes sociais e das telas por um dia e depois voltar aqui e compartilhar nos comentários como foi a sua experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha de alguma forma te ajudado a lidar com esse problema. Se você conhece alguém que está experienciando algum problema em relação a esse ciclo da dopamina, compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida, se inscreve no canal e continua sempre por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através do conhecimento. Beleza? Até o próximo vídeo.